Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Pauta 1, programa para te conectar aos principais assuntos do Brasil e do mundo, sempre com análises aprofundadas. E nesta edição a gente vai tratar sobre o golpe militar de 1964, que deu início à ditadura militar no Brasil. O dia 31 de março de 1964 ficou marcado na história do país e deu início à ditadura. O regime se estendeu até 1985, a partir da destituição do presidente João Goulart em 31 de março de 64. Período marcado por censura, sequestros e execuções cometidas por agentes públicos do governo brasileiro. Hoje, que lições devemos tirar da história recente do Brasil, Jéssica? Pois é, Rubens, um estudo realizado pelo pesquisador da Universidade de Brasília e ex-preso político Gilney Viana aponta que 1.654 camponeses foram mortos ou desapareceram entre 1964 e 1988. O número é bem maior que as conclusões do relatório da Comissão Nacional da Verdade, que funcionou de 2012 a 2014 e investigou crimes cometidos na ditadura. No documento final, a comissão reconheceu apenas 41 camponeses do total de 434 mortos ou desaparecidos. Nesse fim de mês de março, início do mês de abril, a gente vai falar aqui no Pautão, então, com convidados muito especiais sobre o golpe de 1964, o decorrer desses anos de ditadura e as consequências desse período de exceção no Brasil até os dias atuais. Para isso, a gente recebe aqui no estúdio os convidados, o professor da Universidade Federal de Goiás, professor aposentado da UFG, doutor em Sociologia e um pesquisador também do período da ditadura, professor Pedro Célio Alves Borges. Tenho livros aqui, tanto do Pedro Célio quanto também do nosso outro convidado. Mas primeiro, Pedro, muito obrigado pela presença aqui na Sagres. Eu agradeço, Rubens, cumprimento você, a Jéssica e principalmente ao Pinheiro, conhecido já antigo, uma referência que nós sempre tivemos aqui em Goiânia nas lutas de resistência à ditadura, na fase de reivindicações pela anistia e depois no período propriamente democrático. O Pinheiro sempre um incansável batalhador e defensor da democracia. Pinheiro Salles, jornalista, advogado e uma vítima da ditadura, preso político, enfim, com uma história que mostra muito bem o que foi esse período. Pinheiro Salles também conosco aqui. Muito obrigado, Pinheiro, pela presença aqui na Sagres. Obrigado aí a vocês. Estou à sua disposição e é uma honra. A gente dividiu esse tema em alguns pontos para a nossa análise com os dois convidados. E a gente, nesse primeiro bloco, vai tratar exatamente do golpe, daquele dia 31 de março de 1964 e dos anos anteriores ao golpe militar aqui no Brasil. Qual era o cenário político naquele momento? Antes da gente entrar nesse tema especificamente, eu vou mostrar aqui as produções, inclusive com um convite importante, Pedro? Porque esse livro, Um Crime contra a Cultura e a Memória, do Pedro Célio, vai ser lançado nesta próxima sexta-feira, no dia 5 de abril, num evento. Explica melhor, Pedro, para a gente, onde vai ser o lançamento. A gente está nessa primeira execução aqui, do Pauta 1, ele vai ser, claro, tem reprises, mas quem está acompanhando nessa terça-feira, 8 da noite, a partir das 8 da noite, pode acompanhar o lançamento desse livro. O livro ele já tem 3 datas importantes aí de lançamento e de divulgação, mas a mais fundamental e que a gente está divulgando mais e fazendo um convite público é para o dia 5 de abril, vai dar numa sexta-feira, às 19 horas, lá na sede do meu sindicato, que é o Sindicato dos Professores, do Sindicato de Docentes das Universidades Federal em Goiás. O livro está aí, o objeto do livro é esse que está aí nesta imagem, que o livro trata da trajetória de destruição do monumento ao trabalhador, que existiu ali, em frente à antiga estação ferroviária. E ele ficava no centro da atual Praça do Trabalhador, e por conta desse monumento, aquela praça tem esse nome, de Praça do Trabalhador. Hoje não existe nada dessa imagem, completamente destruído. Bom, o livro então vai ser lançado sexta-feira, o professor passou a dica, na sexta-feira, agora dia 5, na ADUF, lá no setor Vila Nova. Avenida Vila Nova. Na Nona Avenida. E tem também livro de contos, professor? O Patriota, O Filho da Mãe e outros.
um livro de contos do professor Pedro Célio, também aqui para a gente apresentar. É sempre importante, né, a gente valorizar essa produção, e ainda mais quando o autor nos dá a honra da presença aqui nessa entrevista. E também já mostrar aqui, para a gente entrar no nosso assunto, claro que, né, o livro Patriota, o livro Um Crime contra a Cultura e a Memória fala sobre a ditadura, detalha essa história do monumento na Praça do Trabalhador, mas temos também aqui 2 livros do Pinheiro Salles, os livros 1964, Ditadura e Golpe e Ditadura, do Pinheiro Salles, e também o livro Ninguém Pode Se Calar, Depoimento na Comissão Nacional da Verdade. São produções, livros que mostram um pouco, né, Pinheiro, dessa história da ditadura militar. Antes da gente tratar da ditadura, do que contam inclusive esses livros, né, as produções do Pinheiro, eu vou começar com você, professor. Qual era esse cenário político pré-golpe de 1964? Por que momento político o Brasil passava naqueles anos anteriores ao golpe? Olha, às vésperas de 1964, já vindo de alguns anos, o Brasil passava por um momento de intensificação das lutas populares. Os sindicatos se organizando, criando, os trabalhadores criando as suas organizações em sindicatos, federações, o mundo da cultura bastante ativo, né? Bastante ativo, e os anseios por as referências, né? Por uma sociedade de justiça social, de justiça na repartição dos progressos técnicos e do desenvolvimento econômico, avançava muito pelo Brasil. Muito pelo Brasil. Havia do outro lado, é claro, né, as visões diferentes. E isso criava, de certa maneira, um ambiente. Hoje eu falo com mais tranquilidade do que há 4, 5, 6 anos atrás, né? Havia um ambiente aí de radicalização, de polarização. É muito semelhante ao que tem hoje. Era um ambiente que não era generalizado no país todo, afinal, a parte letrada do país ainda era bem diminuta, né? Mas atingia as elites políticas, as classes médias muito radicalizadas, as organizações democráticas e de esquerda, né? Muito ativas e ocupando as ruas. O outro lado, né? O outro lado, que não gostava nada dessa história, se apoia em forças internacionais, especialmente financiadas pelo governo norte-americano e por empresas estrangeiras, para bloquear, interceptar o avanço das lutas populares no Brasil. Essas lutas populares tinham um signo, né? Elas tinham uma simbologia expressa com muito apoio no governo federal de João Goulart. O presidente brasileiro, João Goulart, ele já tinha sofrido também represálias e haviam até tentado impedir a posse dele quando ele substitui Jânio Quadros, que renunciou. E olha bem, hein, só um parênteses, Jânio Quadros renunciou em 1961 já com uma estratégia de retorno, num retorno golpista, para contrariar a Constituição da época. João Goulart, então, apoiava as lutas populares e isso tinha o nome de reformas de base. O golpe de 64 veio principalmente para conter as reformas de base. Pinheiro, sobre esse momento histórico antes do golpe de 64, como é que era a participação dos militares? Nesse cenário que o Pedro detalhou, os militares estavam ativos na política, muito presentes na política naquele momento. Como era a participação dos militares antes do golpe? Rubens, o professor, meu amigo Pedro Célio, que me honra muito estar ao lado dele, como sempre, em diversas oportunidades, ele já adiantou aí aspectos importantes daqueles momentos históricos que antecederam ao golpe de 1964. Mas, para não fazer uma retrospectiva aqui detalhada, e até me referindo a alguns pontos já levantados pelo Pedro, eu diria, como Marx, que a história, até hoje, tem sido uma história da luta de classes. Desde o final da sociedade primitiva até os dias atuais.
Tanto assim que quando a gente fala, defende, argumenta, vai para a rua para defender a democracia, a gente sabe o significado desse regime para criar as condições necessárias para o aprofundamento das conquistas históricas da classe trabalhadora, que enfrenta as contradições maiores entre proprietários dos meios de produção e os não proprietários dos meios de produção. E como disse o Pedro Célio, já com a renúncia do Jânio Quadros, tudo se agravou politicamente, porque, além de questões referentes especificamente à questão, digamos, da nacionalidade, o Brasil foi, não vou dizer que continua sendo naquele nível, mas foi um quintal dos Estados Unidos, porque a grande potência imperialista do Norte queria, e conseguiu até certo ponto, impor aqui a defesa intransigente dos seus interesses, principalmente na questão ideológica, na questão política e na questão econômica. E assim, com os dólares norte-americanos, o que aconteceu no Brasil foi a criação de instituições e aparelhos de propaganda dos Estados Unidos, como aconteceu com a criação do IBAD, por exemplo, do IPES, da Aliança para o Progresso, tudo enganação para aprofundar a questão da dominação e do controle de toda a América Latina, especialmente do Brasil, que era um país importante, fundamental, estrategicamente. Então, é um início que eu introduzo aqui para que a gente possa aprofundar conforme Sim. a vontade, os interesses e os questionamentos feitos por vocês. Tá certo, Pinheiro. Professor Pedro Célio, ainda falando um pouquinho sobre o cenário de 1964, houve, de fato, uma participação da sociedade civil ou parte dela ao golpe militar? Não tem dúvida que sim, não tem dúvida que sim. É muito falado. Posteriormente, né, quando o regime militar avança, se consolida e se instala, vão ficando claro e vai se revelando a participação do setor empresarial, inclusive o setor empresarial brasileiro, dando suporte e muito coligado às ações dos militares. A formatação do regime político, o controle do Congresso, o controle da imprensa, a repressão sobre as universidades e os sindicatos, né? As prisões arbitrárias aí, aos borbotões, né? A moldura geral disso aí era executada pelos setores militares, mas, né, o apoio por trás dos militares e incentivando e ajudando a financiar vinha, como disse o Pinheiro, né, muito dos Estados Unidos, e isso já foi tudo fartamente documentado, mas dentro do Brasil também, posteriormente, se descobre que o setor empresarial em São Paulo, né, tinha-se muito, atuava muito junto com a Operação Bandeirantes, né, os empresários. A própria Igreja Católica, no início do golpe, foi uma linha, ela forneceu linha de frente para a justificativa ideológica de implantação do regime militar. As famosas marchas de defesa da família, com Deus e pela pátria. Parece muito um slogan atual que a gente viu nos anos 60 aqui no Brasil, né? Mas a Igreja Católica, lá naquela época, em 64, apoiou fortemente o golpe.
Hoje nós tivemos, né, na conjuntura atual também, uma participação orgânica de setores religiosos. Não digo mais os católicos, mas várias outras igrejas com as suas estruturas e as suas finalidades de evangelização estrategicamente articuladas ao poder político que queria dar outro golpe nesse instante, né? Mas você perguntou de sociedade civil, empresários, igrejas, né? Muitos setores intelectuais representados na Câmara dos Deputados aí eram articulados e também apoiavam o golpe. É um erro que a esquerda cometeu há muito tempo dizer que o golpe militar não teve apoio popular. Teve. Naquela passeata, naquela época, em 64, passeatas imensas lotavam as grandes praças e avenidas do Rio, de São Paulo, Belo Horizonte, pedindo o golpe, pedindo a intervenção militar. Pedro, a gente vai falar mais sobre isso em blocos à frente aqui do programa, que é a comparação da polarização atual com aquele cenário da década de 60, início da década de 60, também de polarização e da Guerra Fria, né, com o combate ao comunismo sendo pregado, o combate à esquerda e o risco de um golpe comunista. Mas o golpe ele já tinha sido ensaiado antes de 31 de março de 1964. Eu queria ter essa ponta histórica aqui também, né? Em 61, principalmente, aquilo pairou no ar, né? A possibilidade de um golpe enquanto o João Goulart estava em viagem. Antes da posse do Juscelino Kubitschek também. Isso, exatamente. Antes da posse do Juscelino Kubitschek. Que tinha sido eleito com o João Goulart como vice. Já houve a tentativa de impedir posse do presidente eleito dentro das regras da democracia, das regras daquela época. Era a Constituição de 1946, que era uma Constituição que garantia as liberdades básicas do país e as instituições funcionando plenamente. Então, tudo isso tinha a guarda de uma Constituição que veio para renegar um regime ditatorial, o do Getúlio Vargas. Então, era uma Constituição democrática sendo negada já uma vez. E com alguns ensaios, você tem razão. Pedro Célio, professor e doutor em Sociologia, com Pinheiro Salles também, jornalista, e que no próximo bloco vai nos contar mais sobre o que foi, de fato, o período histórico no Brasil, político, social, a partir de 31 de março de 1964 até a década de 80, o que foi a ditadura militar. A gente vai tratar sobre isso no próximo bloco aqui do Pauta 1, recebendo Pedro Célio e Pinheiro Salles. A gente espera a sua companhia. Já já a gente volta com mais Pauta 1, que fala sobre os 60 anos do golpe militar no Brasil. Já estamos de volta com o Pauta 1, que nesta edição lembra o dia 31 de março de 1964 e o período da ditadura militar, a partir do golpe militar dado naquele dia. A gente recebe hoje aqui nos estúdios do Sistema Sagres de Comunicação o professor, aposentado da Universidade Federal de Goiás, doutor em Sociologia, Pedro Célio Alves Borges, e também o jornalista, advogado Pinheiro Salles, para nesse bloco falarmos mais sobre o que foram os chamados anos de chumbo. No primeiro bloco a gente explicou o processo, o cenário político anterior ao golpe e até o golpe de fato acontecendo em 64. O que é que se estabeleceu ali, professor, politicamente? Como é que esse governo se colocou no poder e as formas das quais ele se utilizou para executar esse poder durante esses anos? A repressão, a censura, como é que isso funcionou? Tá, muito bom você perguntar, porque a tendência nossa é enrolar tudo, ajuntar tudo e dizer numa palavra só como se fosse a mesma coisa. Do ponto de vista técnico e didático mesmo, né, o golpe militar, ele instala um regime político. E o regime político como diz a palavra regime, né, ele tem uma natureza sistêmica. Ele articula as várias dimensões e setores de funcionamento da vida de uma sociedade, na economia, no mundo da cultura, na educação, na organização social, na produção rotineira da vida do país. O regime político, então, ele tem várias caracterizações, mas uma delas mais forte, que entranha em toda a vida brasileira, é a estratégia da intimidação. É a estratégia de implantação do medo a partir do terror, de aterrorizar a vida nacional, de inibir as manifestações contrárias. Só um relato, Pedro, porque para a pesquisa aqui para o programa, eu vi um registro no site da Universidade Federal de Goiás sobre a primeira reunião
do Diretório de Estudantes, eu não vou me lembrar da sigla, do nome, a época, mas o Diretório de Estudantes que reunia também professores, a primeira reunião depois do golpe de 64. E a reunião com aquele temor, né, os professores todos e estudantes com um certo receio do que aconteceria, e a reunião seguiu normalmente, com as pautas, com as agendas, e no final da reunião, e tem essa ata, né, da reunião, detalha isso, no final da reunião é que houve a comunicação de que o diretório estava dissolvido, que ele não existiria mais e que ele estaria sendo substituído, foi substituído por um outro organismo, uma outra instituição, também de estudantes e professores, mas que serviria para fiscalizar, de fato, essa atuação, o que o professor dizia, o que o estudante dizia. Correto. Então, na verdade, era isso. Esse exemplo que você dá de dentro das universidades, e aconteceu aqui na nossa Federal de Goiás, né? Mas ele é um exemplo, ele ilustra bem, né, essa estratégia de controle da vida nacional através da intimidação, através do terror e, se preciso for, através da violência bruta. Não apenas intimida, mas executa a violência bruta. Retira direitos. O primeiro ato do regime militar foi editar o ato institucional número 1, logo no segundo dia. O que esse ato institucional número 1 fez, né? Caçava mandatos de representantes eleitos. E caçava pessoas que não tinham mandatos também. Caçava, quando eu digo caçava, é eliminar, dissolver os direitos políticos, os direitos de participação de muitas pessoas, das lideranças populares. É bom lembrar que o ato não é ato institucional número 1. É um ato esperando os ditadores, na época era o Castelo Branco, que fosse apenas aquele ato. Ele é que se prolongou e se desenvolveu e aumentou até chegar a 17. É verdade, que fazia parte da estratégia do poder militar recém-instalado, fazia parte da estratégia de legitimação dele, de obter aceitação interna dentro do país, dizer que estavam salvando o Brasil dos comunistas. E rapidamente iria limpar os comunistas aqui no Brasil para depois restabelecer a democracia. Então era de fato para ser um ato único, né? Mas em sequência vieram outros atos. E o regime militar, então, ele não apenas caçou os direitos políticos, mas ele fechou instituições. A União Nacional dos Estudantes foi fechada, muitos sindicatos de trabalhadores fechados, vários órgãos de imprensa fechados e reabertos para funcionar sob censura, e muitas vezes censura com a presença dos censores dentro das redações e dos estúdios das emissoras de rádio e de televisão. Então era assim que funcionava, as pessoas ficavam intimidadas, né? Às vezes até adotavam a autocensura, com medo de represálias, né? Mas muito bem. Então o regime militar veio e depois ele teve uma sequência. No ano de 1965, estava programado no calendário eleitoral brasileiro, né, eleições, o retorno das eleições para presidente da República. Não aconteceu. Aconteceu apenas as eleições para governadores de estado e os cargos mais abaixo. Já não aconteceu a eleição de presidente da República. Os principais líderes caçados, né? E depois vieram algumas etapas ao longo do tempo e novos atos institucionais que vão servindo de marcos históricos das diferentes etapas. Pinheiro, o professor falou ali sobre terror, medo, mas nós queríamos o seu relato também do regime, o seu relato como vítima do golpe militar. E eu gostaria, de fazer ainda uma pequena retrospectiva sobre o golpe, porque eu falei da influência e da interferência dos Estados Unidos na América Latina, e especialmente aqui no Brasil. Mas os Estados Unidos não são os únicos responsáveis pelo golpe. Aqui, além de toda a campanha que se fazia de difamação, de execração aí do governo, do João Goulart, de mentira em relação aos governos mais, digamos, progressistas, como Miguel Arraes, em Pernambuco, como Brizola, no Rio Grande do Sul,
Julião, em Sergipe. Além disso, os grandes empresários, os latifundiários e os políticos fascistas, como Carlos Lacerda, Adhemar de Barros, Magalhães Pinto, esses foram os principais instrumentos brasileiros que contribuíram fundamentalmente para o sucesso do golpe. Bem, voltando à questão da pergunta da Jéssica, que eu permaneci 9 anos nos cárceres, fui preso em 1970 e não saí com anistia. Quando alguém aí do governo defende anistia para bolsonarista, é um absurdo. Eu que apenas lutei na defesa da justiça, da democracia, da verdade, eu fui sequestrado em 70 e saí depois da anistia, porque eu que tinha 4 processos no Rio Grande do Sul e em São Paulo, um no Rio Grande do Sul e 3 em São Paulo, eu só fui anistiado em um processo. E eu estava condenado a 83 anos. Eu saí porque houve uma nova lei de segurança nacional que assegurou aos meus advogados, Luiz Eduardo Grinaldi e Rosa Maria Cardoso, conseguir a revisão das penas, e a pena que eu estava condenado, por exemplo, a 28 anos, caiu de acordo com a nova Lei de Segurança Nacional para 5 anos, por exemplo. E isso aconteceu em 3 processos. Agora, os torturadores, esses foram anistiados, sem processo, sem julgamento. E por que isso? Porque houve um acordo das classes dominantes com as Forças Armadas e asseguraram uma meia anistia para impedir o retorno da mobilização das massas do povo brasileiro e, de qualquer maneira, colocando freio nessas mobilizações, assegurar a permanência da impunidade para os criminosos como Carlos Alberto Brilhante Ustra, Sérgio Fernando Paranhos Fleury, Carlos Alberto Selling e diversos outros, que eu tenho uma lista nos meus nomes, daqueles que diretamente me torturaram. Eu permaneci cerca de 2 anos pelado, sendo arrastado do cubículo para as celas de tortura. Não me arrependo de nada. Procurei cumprir com o meu dever de pessoa, que me desculpe a pretensão, consciente e comprometido com os destinos históricos e a libertação da classe trabalhadora no Brasil e no mundo. E produzindo, né, Pinheiro? Pedro, pega o primeiro livro, por favor, esse mesmo. Esse é o livro, né, Pinheiro? Esse aqui, Pinheiro, foi o livro que você produziu no cárcere, não foi isso? Conta o que está escrito nesse livro aqui. No último presídio em que eu cumpri pena, presídio da Justiça Militar Federal de São Paulo, a gente já havia conquistado uma relativa possibilidade de ler e de escrever. E eu consegui, com todas as dificuldades, escrever este livro. Só que ele foi escrito página a página, à mão, tirada pelo Luiz Eduardo Grinaldi. Foi deputado federal, foi presidente de comissão da anistia, assim por diante.
E depois o que aconteceu? A primeira edição desse livro foi muito ruim, porque ele foi editado com dificuldade. Eu escrevendo à mão, eles digitando para encaminhar para a editora. Mas agora que são várias as edições, finalmente eu consegui fazer as correções necessárias. E nesse livro eu abordo aspectos da violência institucionalizada no Brasil. Mas indo mais adiante, rapidamente, se vocês me permitem, onde mais eu desço a questão da violência, da tortura, do desrespeito completo à vida humana, foi no meu depoimento à Comissão Nacional da Verdade, que tem o prefácio, a apresentação de 2 coordenadores da comissão. Um, o ex-ministro da Justiça, José Carlos Dias, e outra apresentação da coordenadora da Comissão Nacional da Verdade, Rosa Maria Cardoso da Cunha. Neste livro aí, eu desço a questão de uma forma mais pormenorizada da violência, repito, institucional e da truculência que foi praticada e levaram muitos brasileiros e brasileiras à morte. E isso ficou impune. E, além disso, ainda existem os chamados desaparecidos, que são aqueles que eles jogavam em alto mar ou eram incinerados em fornos. E não tem como os familiares dar uma simples sepultura aos seus entes queridos. Pois é, e aí, Pedro e Pinheiro também, tudo que o Pinheiro Salles viveu e tantas outras pessoas viveram durante a ditadura, elas passaram a ter luz, a gente passou a ter conhecimento de fato do que acontecia com os relatos. Durante a ditadura, isso fazia parte da estratégia, né, de controle, porque em alguns casos se sabia que alguém poderia estar sendo torturado, de coisas que aconteciam, de homicídios que aconteciam de alguma maneira, mas em muitos casos as pessoas simplesmente desapareciam e o medo pairava. Isso é uma estratégia, isso foi uma estratégia, né, Pedro? Foi uma estratégia e como havia, como eu disse assim, o controle era quase absoluto, eu estava dizendo agora há pouco das etapas, né? Nós podemos dizer, quando a gente fala hoje em anos de chumbo, ele enquadra determinado momento de alguns anos. É o período em que a ditadura foi mais ditadura do que em todos os outros períodos. Após o ato número 5, no dia 13 de dezembro de 1968. Então, aí logo em seguida, era Costa e Silva, o presidente militar da época, o ditador militar, e logo em seguida vem Garrastazu Médici. O período Médici é o período chamado de anos de chumbo. Porque foi quando houve mais prisões arbitrárias, mais desrespeito aos direitos humanos, mais censura, mais tortura, mais assassinatos dentro dos órgãos policiais do Estado. E só algo que o Pinheiro citou, menos satisfações, menos processo, né? Menos Estado democrático de direito no sentido de haver defesa. Claro. Coisas simplesmente acontece, como eu disse, né? O regime militar ele era uma conexão de instituições a um modo sistêmico. Então ele se ancorava também no bom desempenho econômico. Veja bem, do ponto de vista econômico, a economia, a pretensão de desenvolvimento do país que os militares adotavam, dentro de uma ideia da ideologia de segurança nacional, o país precisava ser ocupado pelo capitalismo brasileiro sob influência norte-americana, como disse, ao modelo, né, dos Estados Unidos, como disse o Pinheiro. Então, uma estratégia era interiorização do país, ocupar o interior do país.
Então vieram os planos, os PNDAs, os Planos Nacional de Desenvolvimento, o Polo Centro-Oeste, o Polo Amazônia, né? Vários projetos nesse aspecto. E o outro aspecto foi que no governo Médici a estratégia dele era fazer o milagre brasileiro, que uma economia tivesse ótimos índices para ela melhorar o consumo das classes populares nas grandes cidades especialmente, né? E obter aprovação popular. O Pauta 1 vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente está de volta para continuar falando sobre os 60 anos do golpe militar. Já estamos de volta com o Pauta 1, que nesta edição trata dos 60 anos do golpe militar que deu origem à ditadura militar no Brasil. Recebendo aqui no estúdio o professor, doutor em Sociologia, Pedro Célio, e o jornalista e advogado Pinheiro Salles. Jéssica. Professor Pedro, nesses 60 anos, né, o marco dos 60 anos do golpe militar aqui no Brasil, a impressão que se dá é que é dada menos importância aqui no Brasil em comparação a outros países da América Latina. E recentemente também o presidente Lula, ele vetou alguns eventos que aconteceriam, eventos realizados pelo Ministério de Direitos Humanos em alusão aos 60 anos do golpe militar. Ele falou que a ditadura já faz parte da história, que ele não ficaria mais remoendo, mas tocaria o país para frente. Como que o senhor vê isso, né? Querer esquecer e apagar o passado? Não, eu tenho a impressão que a intenção do presidente Lula não deve ser essa, de esquecer e apagar o passado, de forma alguma. E ele já mostrou que não é essa em vários outros episódios. Eu prefiro raciocinar que o presidente Lula está trabalhando com muita sensibilidade dentro do atual quadro de extrema polarização radicalizada no Brasil, que não acabou com a derrota do 8 de janeiro, que continua. E volta e meia, os agentes golpistas, inimigos da democracia, jogam algumas cascas de banana para que as forças democráticas que estão no governo Lula escorreguem nela. Imaginem a delicadeza da situação que foi o 8 de janeiro aqui no Brasil. E imagine que as forças, hoje a gente chama de bolsonaristas, mas eu chamo de forças do nazifascismo brasileiro, forças da extrema-direita, e que estão ativas procurando criar condições de retorno ao golpe, tentaram no último dia 25 de fevereiro e deram uma demonstração de que continuam perigosas, continuam sinuosas, sibilantes, como sempre foram, né? Então, o 8 de janeiro foi resolvido porque houve uma maioria de comandantes militares das Forças Armadas Brasileiras adeptas da legalidade constitucional. Pedro, esse ponto que a Jéssica citou da comparação, por exemplo, com o Chile, que teve ditadura extremamente violenta, a Argentina também teve uma ditadura bastante violenta. Lá, a gente vê que na sociedade, na própria forma como o assunto é tratado, em museus, né, a memória que ficou desses processos nesses países parece que deixa a população mais vacinada, um pouco mais imune a uma possível nova ditadura, enfim. E aí queria ouvir o Pedro e também você, Pinheiro. O Brasil não falta ter memória sobre isso? Não falta a gente ter essa definição social mesmo e educacional? A gente não fala pouco sobre o que foi a ditadura, em comparação com os outros países? Eu ia completar e exatamente vai no sentido da sua indagação, né? Porque uma coisa é a orientação oficial de um governo constitucionalmente estabelecido, né? O governo, então, ele anda ali pisando em cascas de ovos. Outra coisa é a sociedade civil livre. Outra coisa é o sentimento de liberdade da cidadania brasileira. De parte da sociedade civil, eu pessoalmente, né, sempre que convidado, e procurarei também incentivar e contribuir para que atos de denúncia da ditadura de 64 e do golpe de 64 aconteçam. Participei esses últimos anos praticamente todos, no 31 de março ou 1º de abril, de atos dessa natureza. A maior parte deles ali, em frente à Catedral, em Goiânia. Atos na rua, com faixas, para mostrar para a população que o grande legado
que a luta política pela democracia, que derrotou a ditadura, o grande legado foi o aprendizado da democracia, o valor da democracia. Aqueles que sentiram falta da liberdade, né, se unificaram. E não foram todos, hein? O Pinheiro aqui vai se lembrar que muitas forças políticas, né, cobravam que o fim da ditadura militar tinha que acontecer no Brasil se fosse para instalar uma democracia popular, de conteúdo quase que socialista. Houve gente que queria sim. Agora, mesmo esses, né, com essa outra experiência do período de 4 anos, desse desastre, esse retrocesso que foi o governo Bolsonaro, né, e que o final do governo Bolsonaro foi a ameaça de retorno à ditadura, a tentativa de golpe, então esse legado, esse aprendizado reapareceu nas eleições que elegeram o presidente Lula. Foi a maior experiência de uma frente democrática nos últimos anos, eu acho que em toda a América Latina, inclusive maior, mais fecunda e mais intensa e mais aprofundada do que a resistência democrática lá do final dos anos 70. Muito mais forte, porque foi uma campanha eleitoral de defesa da democracia. Não é mais um governo do PT que está ali, é um governo da democracia, de defesa da democracia. Pinheiro, como é que o senhor avalia essa questão da memória? No Chile há museu, tem uma memória mais definida, na Argentina também. No Brasil falta essa memória, a partir também do que o Pedro disse. Como é que o senhor avalia? Como sobrevivente de tudo isso que aconteceu, e sob certos aspectos ainda acontece hoje no Brasil, atingindo principalmente pobres, pretos, putas, etc., eu tenho o dever de dizer aqui, repito, que sou um sobrevivente. Eu tenho as 2 mandíbulas de platina, tenho os meus lábios deformados, sou surdo do ouvido direito, que romperam o tímpano. Tenho um anão deficiente, amarrada com cordas para o pau de arara, e diversos outros problemas das mais diversas naturezas. Bem, quanto à questão do Lula, eu lamento. Lamento, por mais divergente que possa ser e que possa acontecer neste momento, por maior divergência. Mas acontece que nenhum governo, desde o considerado fim da ditadura militar em 85 até hoje, ninguém defendeu a punição dos torturadores. Nenhum governante. Dilma Rousseff, que esteve presa e torturada comigo em determinada ocasião e se casou com o meu companheiro, Carlos Franklin da Paixão Araújo, ela própria fez um discurso no Palácio do Planalto dizendo que não aceitaria revanchismo. Essa questão de revanchismo é conversa para boi dormir. O que se defende é a justiça. O que se defende é o rigor contra a impunidade. Porque enquanto houver impunidade, os crimes se repetem. E eu estou muito contente com uma pequena questão acontecida recentemente. Se esse rebotalho deste penúltimo governo, o último é o Lula, deste penúltimo governo, com essa última tentativa de golpe, porque desde quando ele assumiu, ele já defendia torturador, já defendia ditaduras, já homenageava chefes da tortura, já demonstrava publicamente o seu compromisso com tudo que contrariou neste país
qualquer nível democrático ou qualquer nível de defesa dos direitos humanos. Mas a última tentativa de golpe, pela primeira vez na história recente do Brasil, está acontecendo agora. Os golpistas estão sendo punidos. Eu acho que é um avanço em nossa história, porque é com a justiça, é com a firmeza em defesa da democracia que pode impedir que esse nível acentuado de crimes contra a humanidade se repitam. E eu quero falar, Rubem, considerando aqui o momento apropriado, que existe um livro de 334 páginas sobre os 60 anos do golpe militar. Este livro se compõe de artigos de 60 pessoas selecionadas no Brasil para compor essas 334 páginas. E, felizmente, eu sou uma das pessoas que fazem parte deste livro. E tem outra companheira aqui em Goiás, outra colega, jornalista, Laurenice Noleto Alves, é outra que está aqui. E isso é muito importante. Sem dúvida. E o lançamento deste livro vai ocorrer no dia 1º em 10 capitais brasileiras. E Goiás é uma delas. Vamos fazer o lançamento na ADUF no dia 1º, que é quando se concretizou o golpe, e nessa oportunidade o que se pretende é uma manifestação em defesa da liberdade, da vida, da justiça e do socialismo. E por que não dizer da paz? Porque paz não existe com as contradições existentes hoje no Brasil. Você é convidado, você é convidada. Para quem está nos acompanhando aqui pelo Pauta 1, né, a primeira execução, enfim, o livro já lançado, mas essa memória aqui é fundamental, né, Jéssica? Nossa última pergunta, infelizmente, que o tempo passa rápido. A gente já está caminhando para o final. Eu queria perguntar, professor Pedro Célio, um pouquinho da sua avaliação sobre a participação dos militares na política brasileira desde o fim da ditadura. Como o senhor avalia essa participação? Com regras, né? Agora eles têm regras que não existiam antes. Isso. Eu acho que a questão é que a gente vai entender a instituição pelas gerações que a compõem. As últimas gerações, aquelas lá que vieram do golpe de 64, que foram os titulares do golpe, esse pessoal vai ficando de pijama, vai acabando e vai vindo uma renovação. Essa renovação já não é mais formada exclusivamente pelo ideário da doutrina de segurança nacional, aquela que justificou o golpe, né? Em segundo lugar, esse pessoal também vem com a nova tese, que é a profissionalização das Forças Armadas. O que significa isso? Né? Forças Armadas têm função social a cumprir, têm um papel a exercer dentro da democracia. Então, militares formados para a democracia, defender a pátria para que a pátria seja uma pátria democrática. Né? Defender o país e o povo brasileiro para que esse país e esse povo brasileiro desfrute dos direitos fundamentais que a vida moderna trouxe como conquista da humanidade. Então, militares orientados e formados por estes princípios, essa mudança vai acontecer. Eu creio que é gradual, é lento. Eu acho que nós tivemos agora, nesse episódio do final de governo Bolsonaro, início de governo Lula, né? Um embate entre essas tendências, o antigo ditatorial, repressor,
né? E esse novo, que significa a profissionalização das Forças Armadas dentro dos quadros de uma normatização vinda da Constituição Democrática de 1988. Eu acho que o resultado da tentativa golpista, que não efetivou o golpe, já foi, pelo menos nesse episódio, uma vitória significativa dessa nova formação militar. Pinheiro, muito obrigado pela sua presença aqui. O nosso tempo, infelizmente, terminou, mas foi de fato uma honra ter a sua presença, o seu relato e a sua participação nessa conversa. Até uma próxima. Muito obrigado. Muito obrigado ao Rubem, obrigado à Jéssica, obrigado à própria TV. E nós temos um compromisso inarredável: a defesa da justiça, a defesa de comportamentos que nos levem à justiça, que nos leve à libertação da classe trabalhadora, a uma sociedade sem as contradições que acontecem hoje no Brasil. E, diante disso, o que eu tenho de cumprimentar, principalmente vocês, é pela contribuição significativa que debates como esse podem dar. Porque grande parte da população continua hoje enganada pelos grandes grupos econômicos, políticos, etc. E se não houver uma resistência na comunicação, essa resistência não se amplia e não vai se constituir fundamentalmente um instrumento a serviço do povo brasileiro. Muito obrigado a todos, a todas. E enquanto a gente respirar, não nos distanciaremos jamais daquilo que é o interesse coletivo, daquilo que pode transformar o Brasil, o mundo e a sociedade em que a gente vive. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente agradece muito, Pinheiro. E Pedro, obrigado também pela presença. Eu que agradeço, é sempre um prazer enorme vir aqui conversar com vocês. Cumprimento a Sagres por essa iniciativa de marcar a data do ponto de vista histórico, do ponto de vista da reflexão política necessária. E para isso, eu achei que foi muito bem realizado, fiquei muito honrado, tinha que ter a presença do Pinheiro aqui. Eu agradeço demais esse reencontro com o Pinheiro Salles. Obrigado. E assim nós terminamos essa edição do Pauta 1, agradecendo a sua audiência, a sua companhia e te convidando a acompanhar também as nossas redes sociais. O nosso Instagram é o @sistemasagres. Por lá você pode fazer a sugestão de pauta para o nosso próximo programa. Muito obrigada pela companhia e até mais.